Olá, estudante, tudo bem com você? Pronto para mais uma aula de língua portuguesa? Agora a aula de número 62, nono ano. Professor Wagner, para a gravação de mais uma aula de língua portuguesa. Você já sabe quais são os materiais necessários: caderno, folhas para anotação, lápis, borracha, apontador, além de caneta e também um dicionário. Coloque também a data de hoje, o número da aula e a disciplina. Daqui a pouco a gente começa a aula. Tudo separado, tudo pronto para o início da aula? Então vamos começar. Vendo ali o que nós aprendemos na aula anterior, um resumo do que aconteceu na outra aula. Terminamos ali a leitura do conto Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Lembra do conto? Também trouxe para vocês uma música cujo tema é a própria leitura. Então, fazendo aí uma associação com o conto, que também trabalha com leitura. A letra da música, que também tem como tema a leitura. Trouxe para vocês também uma questão de figuras de linguagem ali. A gente tem nos versos da canção, os versos que estão ali destacados, a gente tem paradoxo, que é aquela figura de linguagem que consiste em uma aparente falta de nexo ou lógica. Trouxe para vocês também um exercício em que vocês tiveram de explicar de forma objetiva os versos, um dos versos aí, na verdade dois dos versos da canção Ler. Então rapidamente foi isso que nós vimos na aula anterior. Então vamos para a aula de hoje. O que será que vai acontecer? O que virá? Vamos ali verificar então. Na aula de hoje, como é possível adquirir gosto pela leitura? Essa é a temática que tem sido trazida nas aulas de língua portuguesa, a leitura. Então, tem procurado trazer textos cuja temática principal é essa. Como é que é possível adquirir gosto pela leitura? Será que existe uma fórmula, uma estratégia, ou não é algo que acontece de forma natural? Vamos falar um pouco sobre isso. Quais benefícios a leitura pode propiciar ao leitor? É ponto pacífico que a leitura traz muitos benefícios. E quais seriam esses benefícios? Já parou para pensar nisso? Em que a leitura faz com que você melhore? Em que ela te beneficia? Então ali, uma frase para nós refletirmos aí e começarmos a nossa aula. A leitura de todos os bons livros é uma conversação com as mais honestas pessoas dos séculos passados. Ali a frase do René Descartes. Agora, vamos rever e analisar a letra da canção Ler, que foi cantada na aula anterior e estabelece relações com um novo gênero textual. Então, como eu falei, os gêneros sempre mantêm relações. Eu procuro fazer isso nas aulas que eu elaboro para você, trazer textos que se relacionam, uns com os outros. Então agora a gente vai aprofundar aí na letra. Na aula passada eu cantei, não dei muito enfoque para a leitura e para o comentário da letra em si. Hoje eu vou fazer isso, ok? Então vamos, a letra, acompanha comigo a leitura ali da canção, da letra de canção Ler. Perceba que nos primeiros versos, quando leio estou sozinho e acompanhado ao mesmo tempo, converso comigo mesmo, sem nenhuma palavra dizer. Perceba o que o eu lírico está dizendo aqui. É o paradoxo que eu havia apontado na aula passada.
Como é que você consegue estar sozinho e acompanhado ao mesmo tempo? A leitura te propicia isso, né? A leitura faz com que possamos estar ali sozinhos, acompanhados apenas de um livro, de uma boa história, de uma boa narrativa. E conversamos, né, com nós mesmos, né? Converso comigo mesmo sem nenhuma palavra a dizer, ou seja, fico refletindo, pensando sobre a história, imaginando o que vai acontecer, fazendo relações, tentando prever o que vai acontecer com aquele personagem, com aquela narrativa, enfim. Quando digo sou ouvido, pois tenho bons argumentos, minha voz ganha sentido, munida de um notável poder. Então perceba, quando digo sou ouvido, pois tenho bons argumentos. Eu já conversei com você sobre isso, sobre a questão da argumentação. Quando nós temos bons argumentos, quando nós temos um argumento bem embasado, geralmente as pessoas dão ouvido àquilo que nós dizemos, né? E aquilo que nós dizemos faz diferença na vida das pessoas, faz com que elas reflitam sobre determinado assunto, com que elas repensem, né, o ponto de vista que elas têm a respeito de algum tema. Então, a argumentação propicia esse tipo de situação. Minha voz ganha sentido munida de um notável poder. Perceba que esse munida aqui é no sentido figurado, né? Quer dizer, ela está municiada de um notável poder. Quer dizer, quando eu tenho bons argumentos, a minha voz ganha sentido, aquilo que eu falei. Ela passa a ter aí um notável poder, um poder que as pessoas percebem. Então, poder de convencimento, de persuasão. Tudo isso é trazido por meio da leitura. E aí vem o refrão, acompanhe lá, ó. Ler é enxergar com outros olhos, é pensar diferente, é dar asas à imaginação. Então veja, enxergar com outros olhos, de repente enxergar com os olhos do autor, do texto que você está lendo, que outros olhos que não sejam os seus, né? Nesse sentido, é pensar diferente, é dar asas à imaginação, ou seja, é abstrair, né? É refletir, é passar a pensar diferente a respeito de determinado assunto, rever seus conceitos, né, a respeito de algum tema, dar asas à imaginação, ou seja, deixar a imaginação fluir, abstrair. Ler é olhar além do óbvio, é exercitar a mente. As páginas do livro são a inspiração. Então, geralmente, a pessoa que é leitora consegue ir além, consegue olhar e enxergar além do óbvio, além daquilo que está ali claramente colocado, daquilo que é senso comum. É nesse sentido que o lírico usa esses versos aqui. É exercitar a mente. Né? A leitura, eu costumo dizer que a leitura, e você já deve ter ouvido isso, não sou eu a primeira pessoa a dizer tal coisa, que a leitura está para o cérebro assim como o exercício físico está para o corpo. Percebeu aí a analogia? Então, o exercício para o cérebro, o melhor exercício para o cérebro é a prática de leitura. As páginas do livro são a inspiração, ou seja, aquele que lê, que costuma ler, geralmente tem mais inspiração para escrever textos melhores, tem mais inspiração para elaborar argumentos melhores e assim por diante. Percebeu o quão importante é a leitura? Continuando aqui, ó, para a segunda parte do texto. A leitura abre portas, pois a chave é o saber. Note mais uma metáfora, né? Aqui a leitura agora, a chave ali sendo associada ao saber, quer dizer, por meio de metáfora. Né? A chave que abre a porta é o saber. No mundo que dá voltas, não vou ficar sem me mexer. Vou escrever a minha história com um final bem feliz, com um enredo que engloba um pouco de tudo o que já vivi. Então aqui o eu lírico, quando ele fala no mundo que dá voltas, pense nesse sentido literal mesmo, da Terra que dá volta em torno do Sol, essa questão do movimento, da dinâmica, quer dizer, da dinâmica da vida, que está sempre em movimento. Então não tem como você ficar parado, sem se mexer, sem evoluir, né, sem ler e aprender, sem ir além. É nesse sentido, né? O mundo dá voltas, a vida é dinâmica, a vida está acontecendo. Você não pode ficar parado esperando as coisas acontecerem. Você tem que fazer acontecer. Tem que se informar, tem que ler, tem que crescer intelectualmente. É nesse sentido que eu falo aqui na canção. Ali vou escrever a minha história com um final bem feliz, com um enredo que engloba um pouco de tudo que já vivi. Nós estamos sempre escrevendo a nossa história, né? No sentido metafórico de escrever a história, com um enredo que engloba. Então aquilo que você já viveu, aquilo que você viveu,
vai fazer com que você aprenda, vai te ajudar a evoluir, a escrever a sua história. O enredo que engloba, quer dizer que reúne, né? que junta, né? Tudo aquilo que você já viu, as suas experiências, as suas vivências, para ajudá-lo aí a escrever, ou ajudá-la, né? A escrever a sua história. É nesse sentido. É um texto de cunho plurissignificativo, é um texto literário, por isso que as interpretações são diversas. Talvez a tua interpretação da canção não seja exatamente essa que eu estou trazendo aqui. E é salutar que aconteça isso, é importante, é normal que aconteça isso. Certo? Então, sobre o refrão eu já falei, então aí um breve comentário sobre a letra da canção Ler, que foi cantada na aula passada. Vamos adiante então, sem mais delongas. Agora é com você, chegou a sua vez. Vamos para as questões que eu trouxe aqui para a aula de hoje. A primeira questão: os versos destacados no fragmento evidenciam o que a leitura proporciona ao leitor. De que modo aquilo que eles dizem se efetiva? Então, temos ali os versos, né? Quando digo, sou ouvido, pois tenho bons argumentos. Minha voz ganha sentido, munida de um notável poder. Então, se você prestou atenção ao que eu falei, a interpretação que eu trouxe para a letra da música, você vai conseguir responder essa questão. Então, retomando ali, os versos destacados no fragmento demonstram, né, que a leitura proporciona o que a leitura proporciona ao leitor. Ficou claro ali, né? Quando eu digo, sou ouvido, pois tenho bons argumentos. Minha voz ganha sentido, munida de um notável poder. De que modo aquilo que eles dizem se efetiva, ou seja, de que modo aquilo que os versos dizem acontece? É isso que eu quero que você explique para mim agora nessa questão. Ok? Agora é com você. Eu já volto.
Lembrando aquilo que eu falei ainda há pouco, trata-se de um texto literário, um texto de cunho subjetivo, metafórico, plurissignificativo. Portanto, a interpretação que você deu para os versos pode ser diferente daquela que eu vou trazer agora, ok? Não precisa ser necessariamente igual. Então vamos à resposta ali. Geralmente, quem lê com frequência consegue defender bem as suas ideias e, com isso, atrair a atenção do interlocutor, de modo que este, ainda que tenha opinião divergente, possa rever seus conceitos acerca de determinado assunto. Certo? Então, aquilo que eu falei ainda há pouco, né, dos benefícios aí, né, que a leitura traz para o leitor. Ok? Então a resposta ficou mais ou menos parecida com a minha, não muito e tal, não tem problema, desde que mantenha coerência com o que consta ali daqueles versos. Ok? Certinho? Então vamos para a próxima questão, questão de número 2. A palavra em destaque só não tem sentido equivalente a. Então perceba ali que está no enunciado destacado não tem sentido equivalente. Então eu quero que você marque aquela que não tem, né, o mesmo sentido da palavra que está em destaque ali, engloba aqueles versos. Certo? Então alternativa A, abarca, B, abrange, C, descarta, ou D, compreende. Eu quero que você identifique, então, ali a palavra que não tem sentido similar a engloba. Agora é com você, eu já volto. Então vamos à correção, lembrando que esse aqui é um exercício de ampliação vocabular. Então, para quem já conhece ali o vocábulo engloba, talvez fique mais tranquilo, ficou mais fácil de responder. Para quem não conhece, agora vai aprender sinônimos dessa palavra. A única que não se encaixa é descarta. As demais todas equivalem a engloba. Abarca quer dizer engloba, né, tem sentido, é sinônimo de engloba, abrange também, compreende também. Tanto é que você pode pegar tanto abarca, abrange quanto compreende e substituir por engloba, que o sentido vai ser mantido. Certo? Vamos adiante. Próxima questão. É possível complementar o sentido do verso em destaque. Abaixo estão alguns exemplos de orações que poderiam complementá-lo. Então, olha, tem uma afirmação no enunciado, né? É possível complementar o sentido do verso, e abaixo estão algumas sugestões aí de orações que poderiam complementá-lo. Vejam, as páginas do livro são a inspiração para construir um mundo melhor.
Ou as páginas do livro são a inspiração para que novas obras da literatura sejam criadas. Então são duas possibilidades ali, só para exemplificar como é que você, né, pode fazer essa complementação. Então agora, escreva. Como você o complementaria? Como é que você complementaria, então, ali a frase, né, a oração? As páginas do livro são a inspiração. Quero que você faça isso agora. Vai ter que usar a sua criatividade para fazer a complementação daquela frase que ali está. Agora é com você. Eu já volto. Bom, essa resposta que eu vou colocar agora é a minha resposta, ok? A minha ficou assim. As páginas do livro são a inspiração para que minha alma alce voos inatingíveis e alcance distâncias inimagináveis. Então, estou trabalhando ali no campo da metáfora, já que se trata de um texto literário. E como é que ficou a tua complementação? Então, vamos adiante para a próxima questão. A questão de número 4. Numere as colunas da direita de acordo com as explicações à esquerda. Então acompanha comigo aqui, ó. Então veja, na direita do vídeo nós temos ali vários quadradinhos que deverão ser completados, né, completados com as informações, com os números, as numerações correspondentes ali às informações que constam na coluna da esquerda. Por exemplo, 1. Ler é conseguir chegar a conclusões que extrapolam o senso comum. Então, com qual verso da música, né, que está aqui na parte direita do vídeo, qual verso que bate com o que está ali no quadradinho de número 1? E assim por diante, no 2 ali. A leitura está para o cérebro assim como a musculação está para o corpo. Eu falei sobre isso ainda há pouco. Então, qual verso da canção se encaixa ali no que consta no quadradinho de número 2. E assim por diante, você vai ler de 1 a 5 e encaixar e fazer a numeração e enumerar de acordo com as informações, de acordo com o que trazem ali os versos. Certo? Entendeu o que é fazer? Muito bom. Agora é com você. Daqui a pouco eu volto com a correção.
E aí, conseguiu? Foi fácil? Foi difícil? Mais ou menos, professor. Vamos verificar então. Vamos pegar o número 1 ali, onde que ele vai? Ler é olhar além do óbvio. Uma explicação possível para esse verso, ler é olhar além do óbvio, ler é conseguir chegar a conclusões que extrapolam o senso comum, ou seja, conclusões que vão além do senso comum. Percebeu? Então vamos à próxima. É exercitar a mente. A leitura está para o cérebro, assim como a musculação está para o corpo. Lembra que eu falei sobre isso? Então ali, ó, ler é exercitar a mente. Número 2. E o número 3, onde que vai? Onde será? Vamos checar. Então lá. Ler nos permite abstrair, criando mundos, personagens e etc. Ler é pensar diferente, é dar asas à imaginação. Percebeu a associação ali entre o verso e a explicação para esse verso? 4. Qual será que é 4? É o último quadradinho ali. Ó. As páginas do livro são a inspiração. A leitura nos ajuda a formular ideias novas, muitas vezes revolucionárias. Certo? Então é uma possível explicação para o verso que está ali, número 4. E agora, a única que sobrou ali, ler é enxergar com outros olhos. A explicação para esse verso está ali. Ó. Ler é ampliar a capacidade de compreender, ou melhor, de compreensão, fugindo a generalizações. Percebeu? Conseguiu? Chegou a resposta? Acertou todas? Quase todas? É isso aí. Então vamos dar prosseguimento. Agora eu quero trazer para você uma informação a respeito da transitividade verbal, uma informação necessária para você conseguir entender como é que funciona a ocorrência aí da crase. É um assunto sobre o qual eu já falei e sobre o qual sempre há muito a se falar. A crase, o acento grave ali, indicador de crase, como é que surge, por que que aparece a crase, esse tipo de coisa. É importante estar sempre retomando, sempre estudando. Então acompanhe comigo aqui, ó, ampliando o estudo. Então eu tenho ali, ó, VTDI, que significa o que essa sigla, professor? VTDI, verbo transitivo direto e indireto, certo? Então só para acrescentar para você a explicação, verbo transitivo. Por que verbo transitivo? O que é isso, professor? É que existem verbos na língua portuguesa que precisam de complemento, ou seja, precisam de algo que vem depois, para que eles tenham sentido. Né? E existem verbos que não precisam de complemento, que já têm sentido por si só. Verbos cujo sentido acaba neles. Então, veja, por que transitivo? Porque é questão de trânsito. Muitas vezes o trânsito do sentido acaba no verbo, muitas vezes ele transita para o complemento. Por isso, o nome transitivo. Então, aquele verbo cujo sentido acaba nele mesmo, no próprio verbo, é chamado de verbo intransitivo, certo? VI.
é a sigla, verbo intransitivo. Ele não precisa de complemento. Agora, os verbos que precisam de complemento são chamados de verbos transitivos. E não acaba aí. Entre os verbos transitivos, existem aqueles que são transitivos diretos e aqueles que são transitivos indiretos. Mas, professor, qual que é a diferença entre verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto? Assim, rapidamente. O verbo transitivo direto é aquele que precisa de complemento, só que é um complemento sem preposição. Ao passo que o verbo transitivo indireto é o verbo que também precisa de complemento, porque ele é transitivo, só que ele precisa de complemento com preposição. Ah, professor, então é assim? O verbo transitivo direto é aquele que precisa de complemento sem preposição. O transitivo indireto é aquele que precisa de complemento com preposição. É isso, é basicamente isso. Os complementos verbais também são chamados de objetos. Objetos. Se o verbo é transitivo direto, o objeto é direto. Se o verbo é transitivo indireto, o objeto é indireto. Rapidamente. Então acompanhe comigo aqui no quadrinho. Então lá. Pede dois complementos, né? O verbo transitivo direto e indireto. Então, esse aqui é o tipo de verbo que pede esses dois complementos, tanto o objeto direto quanto o objeto indireto, né? Então ali, o OD quer dizer objeto direto e o OI quer dizer objeto indireto. Então veja lá, ó. Disse algo a alguém, pediu, né, algo a alguém, entregou algo a alguém, informou algo a alguém. Então note comigo ali, ó, que nós temos objeto direto, que é um complemento sem preposição, lembra que eu falei? Então, disse algo. Por exemplo, disse mentiras. Então, mentiras é o complemento, né, sem preposição, a seu amigo, né, ao seu amigo. Então, perceba que o ao ali já é preposição. Então, é objeto indireto, é complemento com preposição. O exemplo que eu trouxe para vocês aqui, ó, informei-lhes a decisão final do juiz. Então, por que o lhes ali está marcado como objeto indireto? Porque o lhes equivale a eles, né? Informei a eles. Esse lhes equivale a eles. Então perceba que o a é preposição. Informei a, preposição a, eles. Então objeto indireto. Lembra que eu falei? Objeto indireto é o complemento com preposição. E informei a eles a decisão final do juiz. Mas, professor, aquele a que aparece ali, a decisão final do juiz, não é preposição? Não, aquele a ali é um artigo, certo? Por isso que a decisão final do juiz é objeto direto, não tem preposição. Ao passo que lhes, como eu falei, equivale a eles, ou informei para eles. Quando você consegue trocar o a pelo para, esse a é preposição. Ok? Importante lembrar disso. Então aqui falei rapidamente sobre, né, os verbos transitivos direto e indireto. Existe também o verbo de ligação, ou seja, aquele que liga o sujeito ao predicativo. Exemplos de verbos de ligação: ser, estar, ficar, parecer, continuar, andar, permanecer. Exemplos ali, ó, ele virou mendigo. Perceba que o virou ali é verbo de ligação. Que o mendigo é uma característica dele. Está ligando, portanto, ele, o sujeito, a um predicativo, no caso ali, mendigo. Aqui, ó. Depois eu tenho o virou, sem ser verbo de ligação. Ele virou o copo de leite sobre a mesa. Perceba que o copo de leite sobre a mesa é o complemento do verbo virou e não predicativo do sujeito ele. É um pouquinho complexo isso aqui, né? Com o tempo você vai entender, mas é importante que você tenha em mente aí essa noção de transitividade verbal, do que é verbo de ligação, que vai ser útil para você nos seus estudos futuros de língua portuguesa. Ok? Então, vamos adiante para mais uma questão, agora a questão de número 5. Nos dois versos destacados, temos substantivos femininos antecedidos por a. Por que só em um dos casos a crase? Então nós temos ali, leia comigo no fragmento, ler é enxergar com outros olhos,
é pensar diferente, é dar asas à imaginação. Note que aquele A tem crase, né? Dar asas à imaginação. E depois, continuando, ler é olhar além do óbvio, é exercitar a mente. As páginas do livro são a inspiração. Então eu pergunto para você aqui, né? Por que que só há crase, né, em um dos casos ali, né? Porque só em um dos casos há crase, no caso no primeiro ali, ó, é dar asas à imaginação. E por que que ali embaixo, ó, as páginas do livro são a inspiração? Por que que ali não há o acento grave indicativo de crase? Por que que em um caso ocorre, por que que em outro não? Lembra daquilo que eu falei para você sobre como que surge a crase, sobre essa fusão entre preposição e artigo que dá origem à crase, sobre a questão, agora há pouco ainda, falei sobre a questão da transitividade do verbo, da questão do objeto com objeto do complemento, né, verbal com preposição e sem preposição. Então, tudo isso é importante para você tentar me explicar aí por que que ocorre crase no primeiro verso ali, em dar asas à imaginação, e por que que não ocorre em as páginas do livro são a inspiração. Então tente responder essa questão, daqui a pouco eu volto com a correção e a explicação. Então vamos à correção? Então lá. Porque somente a forma verbal dar pede preposição. Em dar asas à imaginação, o verbo dar é verbo transitivo direto e indireto, ou seja, exige objeto direto e objeto indireto, né? Complemento verbal com e sem preposição. Perceba, quem dá alguma coisa para alguém, no caso ali
é dar asas, né, o objeto direto, para a imaginação. A imaginação, né, o objeto indireto ali. Percebeu? Por isso que ocorre crase no segundo caso ali. Dar asas para a imaginação. A fusão de preposição, né, a preposição com a artigo. Já em são, a inspiração, o verbo são não exige preposição. Ele é verbo de ligação, liga o sujeito à sua característica. Desse modo, só há fusão entre preposição a e artigo feminino a no primeiro caso, né, em asas à imaginação. Aqui as páginas do livro são a inspiração, não há fusão, porque só há o artigo a ali, ó, a inspiração, certo? Não há preposição a se fundindo ao a artigo. Então essa é a razão aqui. Ok? Vamos à próxima questão. Questão de número 6. Por que o a que antecede o substantivo feminino mente não está craseado? Então lá, ler é olhar além do óbvio, é exercitar a mente. Por que será? Então, me explique aí e eu já volto com a correção. Vamos à explicação, então. Porque o verbo exercitar é transitivo direto, ou seja, não pede preposição para ligá-lo ao seu complemento. Ok? Desse modo, não há fusão entre preposição a e artigo feminino a, o que originaria a crase. Então, quem exercita a mente, exercita o corpo, exercita a argumentação, né? Não tem preposição após esse verbo exercitar. Ele não pede, a regência dele não pede preposição. Só tem o a ali, que é o artigo que antecede o substantivo mente. Por isso, não há ocorrência de crase. Percebeu? Para quase tudo é uma explicação. É isso, gente. Chegamos, então, ao final de mais uma aula. Até a próxima. Tchau, tchau. Cuide-se.